Tudo bom? Mais um trabalho aqui dentro da semana de extensão da Faculdade de São Francisco de Assis. Agora nós vamos ter um painel que vai falar sobre avaliação, de uma maneira global. Então, estamos aqui com o professor Marco Martins, doutor Marco Martins, com a doutora Elisiane e com o doutor Edson Oiagem. Cada um vai dar, então, uma visão sobre o processo de avaliação. O professor Martins mais na parte empresarial, a Elisiane mais na parte institucional acadêmica, e o doutor Edson entrando um pouco de teoria para esclarecer para vocês como é que funciona isso dentro da ótica da educação, tá bom? De pronto, eu já passo a palavra para o professor Marco Martins e ele já começa, então, com a sua fala. Uma boa palestra para todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? É sempre uma honra e uma deferência de vocês, né? Agradeço demais a deferência por me chamar para conversar com vocês sobre um assunto de tanta relevância como o processo de avaliação. E eu sou bastante ligado a esta casa, né? Fui professor nessa casa, tenho vários amigos na casa, então fico bastante agradecido ao convite. Começando por um processo de avaliação. Eu gosto de começar a falar de avaliação empresarial a partir de algumas frases que eu fui colecionando ao longo da minha vida. Uma que eu gosto muito é do Sêneca, né? Não há ventos favoráveis para quem não sabe onde quer ir. Em seguida, eu pego a frase de Edward Ming, um engenheiro que criou o processo de gestão pela qualidade, saiu dos Estados Unidos, porque não acreditavam nele nos Estados Unidos, foi para o Japão, implantou esse processo de qualidade no Japão e quase quebrou a indústria automobilística americana, a indústria japonesa, nos anos 80. Edward Ming diz o seguinte: em Deus eu acredito. O resto todos me vêm com dados. Tá? E, por final, eu fico com a frase do professor Kaplan, que diz o seguinte: se você não medir, você não vai gerenciar. Com essas três frases, é possível pensar num processo de gestão. Todos nós estamos acostumados a conversar e a pensar sobre gestão. E eu insisto sempre na tese de que a grande maioria dos empresários ainda é muito crente, né? Então, os empresários acreditam demais em milagres, que é possível gerenciar uma empresa sem medir, é possível gerenciar um processo sem você fazer medição. Então, quando eu comecei a estudar avaliação e quando eu comecei a implantar a avaliação, quando eu comecei a olhar dados estatísticos e comecei a convencer as pessoas de que olhar para números fazia mais sentido, olhar para indicadores fazia muito sentido, e olhar sistematicamente para indicadores, eu era tido no meio empresarial, no meio dos colegas executivos como um professor que tinha se deslumbrado com o processo estatístico e que só pensava em indicadores e só pensava em números. Ao longo desse processo, eu descambei um pouco para estudar risco, para estudar medição de risco, e aí fui pioneiro nesses estudos de gestão de risco de mercado, gestão de risco de crédito no Brasil, gestão de risco operacional. E aí, então, a surpresa das pessoas era absolutamente incrédulos. As pessoas olhavam para a gente como incrédulos. Vocês querem medir risco, né? Sim, a gente queria medir probabilidade das coisas acontecerem do jeito que a gente não imaginava. E, mais uma vez, a gente atacou o processo gerencial baseado em crenças, sensibilidades e adivinhações, né? E foi contabilizando resultados positivos. Hoje, toda instituição financeira mede risco e as próprias empresas não financeiras hoje já têm um processo de medição de risco. E isto dá margem
para uma outra coisa muito importante, que é o processo de governança corporativa. Todos os processos de sucessão de empresa, todos os processos que envolvem delegação de poderes do acionista para seus executivos, demanda basicamente controle. Se você não tiver controle, se você não tiver controle, você não vai conseguir delegar nada, porque você não vai medir. Com isso, eu começo a falar de avaliação. O que é um processo de avaliação em pouquíssimas palavras? O processo de avaliação ele se encaixa dentro de um processo de gestão em que a gente pode simplificadamente pensar no processo de gestão como um processo de planejamento. E o que é planejar? Planejar é a gente pensar o que eu quero fazer. É você pensar no que fazer antes de fazer. É pensar antes de fazer. Isso é planejar. O que é fazer? O que é executar? Executar é executar o que você planejou. E o que é controlar? É verificar a diferença entre o que você planejou e o que você executou. E a última parte de um processo de gestão é corrigir rumos. Você olha para o seu processo que você pensou, olha o que você executou, olha a diferença entre o que você pensou e o que você executou e tenta corrigir rumos. Refaz o seu planejamento, corrigindo rumos. Esse processo contínuo é um processo que dá excelentes resultados, está comprovadamente que dá excelentes resultados quando você pensa em gerenciar a empresa e adotar a empresa. Na parte de controle, é onde entra o processo de avaliação de desempenho. Você, para definir um processo de avaliação de desempenho, você tem que ter claramente definido quais são as estratégias. E você precisa saber o que você quer medir, para que você quer medir e como você vai medir. Então, todo indicador, quando você construir um indicador de avaliação de desempenho empresarial ou não empresarial, ele precisa estar alinhado com o seu processo de planejamento estratégico. E você tem que definir claramente o que é que você quer medir, por que você quer medir e como você vai medir. O que é alinhar isto dentro de um processo de planejamento estratégico. Por que você quer medir? Você precisa definir claramente quais os objetivos dessa medição. Novamente, aprendi numa aula de contabilidade de custos, em que o professor dizia: a cerca não pode custar mais cara que o terreno. Às vezes, nos encantamos demais com o processo de medição e criamos indicadores em que as pessoas gastam mais tempo, muito mais tempo, medindo do que usando o indicador. Então, se o indicador não serve para nada, não meça. Então, para que você quer medir? Essa é uma coisa importante. Por que você quer medir? Por que isso é importante? E a resposta é: isso é importante porque está alinhado ao meu processo de agregação de valor. Os indicadores têm que estar alinhados ao processo de agregação de valor. E o como medir é definir claramente os parâmetros do indicador. Definir claramente os parâmetros do indicador é saber o que é a meta, como você está medindo, se esse indicador é consistente, quem é que está medindo, se esse processo de medição é adequado ou não àquele processo. Com isso, você acaba de ter um indicador consistente. A segunda parte nesse processo de avaliação de desempenho, certamente, é a parte mais importante. E não são poucas as empresas, que constroem painéis de indicadores muito importantes, painéis de indicadores extremamente relevantes, e começam a alimentar esses indicadores, rodam esses indicadores sistematicamente, mas não olham para eles. Não olham para eles. Então, quando vai uma visita, é o famoso conjunto de indicadores de finados, né? Uma vez por ano, quando vai uma visita, de repente a visita do auditor de qualidade,
Você arruma seus indicadores, atualiza todos os seus números e diz assim, aqui temos um painel de indicadores. Há quanto tempo você não olha para eles? Bom, faz exatamente 365 dias, desde a última reunião de auditoria da qualidade que teve aqui. Não adianta nada você ter indicador se você não olha para ele. Então, você precisa olhar e precisa olhar sistematicamente para os indicadores. Você precisa olhar sistematicamente para os indicadores. Convido os meus alunos de controladoria a colocar um papel no velocímetro do carro, no painel do carro, e sair daqui e ir até a praia sem olhar para nada no painel do carro. Como é que você vai chegar na praia? Ou você vai chegar na praia com umas 16 multas, que você passou nos 16 pardais que tem pelo caminho, ou então você vai chegar na praia 4 horas depois, porque com medo das multas, você vai andar a 20 quilômetros por hora. Então, você não sabe qual é o limite que você vai ter que andar de velocidade. Se você está olhando para o velocímetro, você sabe exatamente como gerenciar esse processo. Isso é indicador. Você tem que olhar para o indicador. Você tem que olhar para o indicador. Olhar sistematicamente para o conjunto de indicadores. Porque daí você está gerenciando seu processo. Não basta medir, é preciso olhar para eles. E preciso olhar sistematicamente. A última fase do processo. Você construiu indicadores. Você estruturou indicadores. Você está olhando para indicadores. E agora você precisa fazer alguma coisa acontecer. Não basta olhar para o velocímetro do seu carro e dizer, não, tem um pardal na frente, e você está a 100 quilômetros por hora. O pardal fala em 60. Não, tá, o pardal fala em 60, eu estou a 100 quilômetros e eu não vou tirar o pé do acelerador. Não adianta nada você olhar para o indicador. Ou seja, para os indicadores apontam resultados e precisamos agir. Precisamos agir. Precisamos, de fato, colocar a mão na massa e corrigir os rumos. Então, esse é um processo tão importante quanto os outros dois no caminho. É importante construir? Claro que é. É importante olhar para os indicadores? Claro que é. Mas é importante tomar ação. E principalmente amplia, quando a gente amplia estas medições para ouvir cliente, para ouvir fornecedor. Quer dizer, o cliente reclama, e você não faz ação nenhuma. O cliente vai parar de reclamar. Não há nada mais dramático do que um indicador estar apontando para um plano de ação e você não fazer um plano de ação. Aí, novamente, você está jogando tempo e dinheiro fora. Para os meus alunos da controladoria, que eu dou aula, eu começo explicando para os alunos qual é a posição dele dentro das organizações. Vocês são geradores de despesa. Um sistema de controladoria é gerador de despesa. Custa caro, custa muito caro. Portanto, vocês têm que agregar valor. O momento em que vocês custar mais dinheiro do que agregam valor, a empresa vai desativar o sistema de controladoria. Se esse sistema de controladoria não servir para agregar valor, ele só está gastando dinheiro. E tudo que se gasta dinheiro e não agrega valor dentro da empresa é desperdício de dinheiro. Então, com isso, eu vou me encaminhando para o final, que um processo de avaliação de desempenho empresarial, ele passa basicamente por essas 3 fases. Construir adequadamente os indicadores, olhar sistematicamente para os indicadores e fazer planos de ação para os indicadores que estão fora das nossas metas e fora do que a gente esperava para esses indicadores. 2 últimos temas que me parece relevante pensar em avaliação empresarial. O primeiro é como é que se constrói metas. Construir metas é algo muito sensível. As metas precisam ser suficientemente desafiadoras para motivar a equipe para correr atrás dessas metas e suficientemente exequíveis para motivar a equipe a correr atrás das metas. Metas pouco ambiciosas desmotivam a equipe. Metas
ambiciosas demais desmotivam a equipe. Construir metas é uma tarefa bastante sensível, que você precisa estar alinhado ao seu processo de planejamento e ao seu processo de motivação. Finalmente, das tantas coisas que já li e estudei sobre indicadores, me parece que a gente pode segregar o processo de indicadores em 4 grandes grupos. Indicadores financeiros, quer dizer, pensar na parte financeira. É preciso deixar o acionista feliz. Indicadores de clientes. Precisamos ter clientes felizes. Sem clientes felizes, não tem como gerar acionistas felizes. Indicadores de processos. Processos. Você precisa ter processos adequados. Se você não tiver processos adequados, você não tem clientes felizes. E se você não tem clientes felizes, você não tem acionistas felizes. E, por último, indicadores de pessoas. A gente precisa ter pessoas motivadas e alinhadas com a organização. Então, se você tiver pessoas motivadas, essas pessoas vão executar os processos de forma adequada. Se você tiver processos adequados, vocês vão ter clientes felizes. Se você tiver clientes felizes, vocês vão ter acionistas felizes. Mais uma vez, dos indicadores que eu já li e dos autores que eu já li, quando Kaplan e Norton falam da ligação, do processo de inter-relação entre esses 4 grupos de indicadores, me deixa bastante confortável em pensar em estruturar indicadores nessa parte. Então, às vezes que, enquanto executivo e mesmo enquanto consultor, implantei sistemas de controladoria, pensando nessas quatro áreas de indicadores, a gente conseguiu implantar uma cultura de gerenciamento por indicadores que se traduzem numa possibilidade de gestão bem mais moderna e bem mais atrelada ao espírito e à missão da organização, e não a gestão do torcedor e da fé. Quer dizer, você tem 2 jeitos de fazer gestão: ou você gerencia por indicadores, ou você tem a geração o sistema de gestão da fé e do torcedor. Quer dizer, vai que as coisas deem certo. Então, se os planetas se alinharem, as coisas vão dar certo. Só que não dá para funcionar assim, né? A fé funciona até um determinado momento. Termino a minha explanação com Edward Mink. Acreditem em Deus. O resto todos que vem com dados. Muito obrigado. Fico à disposição depois para o debate. Ok, professor Martins, eu vou estar mediando, então no final vou fazer um fechamento e aí eu deixo para vocês para cruzar todas essas informações. Já fiz algumas anotações aqui sobre algumas coisas que eu vou fazer o papel da nossa audiência hoje aqui para vocês. Então eu já vou passar para a Elisiane, tá? E daí ela começa, então, a apresentação dela. O microfone só, Elisiane. Primeiro o Edson, Nilson. Primeiro Edson, então tá, doutor Edson. O meu é uma sequência do Edson. Perfeito, então. Então, vamos fazer aqui a apresentação do doutor Edson Leagem. Perfeito, doutor. Vamos lá. Bom dia. Bem, gente, como é que eu entrei nessa seara aí da avaliação? Só um pouquinho. Elisiane, eu tinha passado para ti o host, tu devolve ele para mim. Ok. Tranquilo. Vai lá, Edson. Obrigado. Bem, como é que eu entrei nessa seara da avaliação? Em primeiro lugar, separar a avaliação de disciplinas, avaliação de notas, conceitos, parecer descritivo, etc., da avaliação institucional. Quando eu ingressei no mestrado, Santa Maria, eu optei em fazer, já que eu ia para a educação, fazer uma parte mais ampla da minha formação. Eu optei em fazer o mestrado em currículo e avaliação institucional. Claro que até então se pensava na avaliação puramente de uma instituição em nível de escola,
Posteriormente, a experiência foi me chamando para outras atividades, eu acabei entrando na avaliação, e já comecei lá no Mato Grosso, em Cuiabá, no Instituto Cuiabano de Educação, onde eu fui convidado para fazer uma análise de todo, um diagnóstico de todo o Instituto, já faz uns 25 anos, e a partir dali criar metas, criar ações para que se pudesse recuperar o Instituto. Uma instituição basicamente familiar e que estava tendo assim, um prejuízo maluco aí em termos de agregar alunos, poder ofertar vestibular, enfim. E ali que eu pensei numa algo que eu tinha tido no mestrado, que era indicadores para avaliação processual. Vou entrar um pouquinho, Martins, me permite aí, claro, não com todo o teu conhecimento na parte de indicadores, mas dentro daquilo que eu realmente entendo e tenho usado. E não posso dizer que não tem dado normalmente resultados que satisfazem as empresas institucionais ligadas à educação. Então, nesse processo, pode mudando, Nilson, nesse processo, eu me preocupei muito em analisar alguns objetivos que a avaliação processual, assim que eu denomino, tem. O primeiro deles é a consciência. Qual é a importância do processo avaliativo dentro de uma instituição educacional, dentro de uma empresa? É importante por quê e para quê? Mas também só ter consciência é pouco, eu tenho que ter conhecimento também do que representa o resultado de uma avaliação em termos de ação e reação na empresa. Não adianta ter um belo processo, como colocou ali o Martins, ter assim um quadro lá com indicador e nunca olhar para eles. Ou receber o resultado da avaliação e nunca dar importância a ele. Então, nós temos aí dois aspectos importantes, consciência e conhecimento. Consciência do porquê avaliar, a importância, e conhecimento daquilo que vai ser avaliado e por que aquilo vai gerar dentro da empresa ação e reação, adiante disso. Nesse processo ainda, eu tenho que levar em consideração que tem mais dois aspectos importantes, atitude e aptidão. Bem, se eu tenho consciência e isso aí me leva e necessita conhecimento, eu devo criar em mim uma aptidão e atitude. Atitude para vivenciar os valores sociais dentro da empresa, ambientais, a relação com o exterior da empresa. E aí vem aquela questão da importância da dinâmica de implantar estratégia para avaliação. E nesse processo não basta só atitude, eu tenho que ter também aptidão. Então, 4 objetivos eu considero fundamentais no processo de avaliação. Consciência e conhecimento, que me tornam apto a ter atitude e ter aptidão para o processo em si. Desta forma, eu consigo entender a avaliação como processo, implantando estratégias que eu considero básicas em 4 aspectos. Claro que o quantitativo é importante. O agregar valores que o Martins se refere é fundamental. Então, a avaliação quantitativa daquilo que a empresa quer de resultado. Mas também a avaliação qualitativa. A qualidade que é empregada e que deve ser impregnada dentro da empresa, buscando o melhor que ela pode oferecer para quem se vale de seus serviços. Eu, dentro da empresa, eu fazia a minha autoavaliação. Então, praticamente, são 3 estratégias que eu chamo de individuais. O quantitativo, o qualitativo e a autoavaliação. Mas aí eu vou chamar para um 4º processo, uma 4ª estratégia, que é aquela que faz o fechamento de tudo isso aí, que é a chamada heteroavaliação, que é quando todos podem se reunir sem importar a sua situação dentro da empresa, dentro da instituição, e omitir a sua opinião.
Normalmente, os critérios da autoavaliação são os critérios que eu vou usar na retroavaliação. Eu só quero chamar a atenção de uma coisa. Lá na década de 80, já era professor nessa época, hein? 90, existiam os chamados conselho de classe, que era uma covardia fantástica. Era o aluno representando a turma numa sala e todos os professores em volta dele acusando a turma. O que está errado? E aquele aluno sozinho ali para defender 30, 40 colegas. E nunca, eu não lembro assim, de algum momento se discutiu o processo da educação. Aquilo que o professor ofertava ao aluno e qual é a reciprocidade que ele esperava ter do aluno. E eu acho que é aí que a retroavaliação mostrou que nem sempre é o caminho correto. Porque os mesmos critérios que eu uso para fazer a autoavaliação, eu me avaliando dentro do sistema, onde eu posso exprimir, mostrar minhas qualidades, onde eu vou dizer o quanto eu colaborei para o quantitativo, a retroavaliação tem que possibilitar, agora sim, não pode mudar, tem que possibilitar que eu atinja alguns princípios que eu chamo de fundamentais para um processo avaliativo com interação entre todos, que é a chamada processual. A avaliação processual ela tem 3 partes, início, meio e fim, como todo e qualquer processo. Eu não posso esquecer do meio. Eu não posso pegar só a implantação e o resultado, só não acompanhar como é que isso aí se concretizou dentro da instituição escolar ou empresarial. Então, eu tenho que ver, primeiro, ter a visão do meio empresarial na sua totalidade. Eu uso muito o termo socioambiental, porque aquilo está dentro da sociedade, dentro do ambiente. Tecnológico, social, legislativo, tem toda uma legislação para ser cumprida, cultural, e aqui eu coloco uma coisa nova aí, a humanizadora. A avaliação não pode ser um meio de castigar, mas tem que ser um meio de humanizar as relações internas, onde todos acreditam a importância da sua presença ali naquele momento, naquele processo como um todo. A construção de projetos com ações contínuas envolvendo os segmentos da empresa. A empresa é um todo, a universidade é um todo, a faculdade é um todo, a escola é um todo. Aí, então, eu posso desenvolver ações baseadas no enfoque transversal. Qual é a empresa hoje que não tem na transversalidade um dos seus pilares mais fortes? Se foi aquela visão verticalizadora da empresa e também já ultrapassou a visão horizontal, não é mais um plano cartesiano. Hoje a empresa é de uma quantidade expressiva de ações transversais. Porque aí eu vou entrar em processos e projetos de prevenção e resolução de possíveis problemas empresariais, como a concorrência, a interação, a gestão, a formação continuada, a integração entre todos, a competitividade, entre outros. Então, aqui eu já coloquei 4 princípios que, aliado ao 5º, colocou isso aí já, vai ter combinado alguma coisa aí, o Martins, né? Algumas palavrinhas que estiveram na fala anterior, a gestão. E a gestão vem do quê? De um diagnóstico, de um planejamento que foi elaborado e foi aprovado para ser implementado dentro da empresa. E aqui, quando eu falo empresa, eu entendo que eu falo tanto da empresa, instituição escolar, universitária, faculdade, quanto uma empresa com outra mercadoria, com outro ações onde ela se faz empresa. E uma questão importante é a análise das questões com olhar no passado, que são analisadas hoje, no presente, e projeto o amanhã, que é o futuro. Com certeza, as empresas, e aqui eu tenho um exemplo muito claro do meu falecido pai, né, que o pai, com seus quase 90 anos, queria trabalhar ainda. Ele sempre foi ligado ao comércio, ele queria continuar vendendo. Não, mas por telefone, eu dirigi mais, já, dificuldade de visão e tal. Mas não, pai, não tem mais telefone agora. Hoje a negociação se dá por meio de computador, por meio de internet. Então, todo esse futuro, para muitos, ele não foi planejado.
Nós também entramos no EAD, num processo de trocar o pneu com o carro andando. E até hoje as universidades eles estão nesse processo de adaptação ao novo. Nós temos também que fomentar valores e necessidade da vivência de projetos institucionais. E aí eu quero valorizar e resgatar a presença de todos. O crescimento de uma empresa vai se dar à proporção, na medida que todos que dela fazem parte se sentir também corresponsável por aquilo que a empresa oferece à sociedade. Hoje nós temos um paradigma muito atuante aí, que é o paradigma que a Unesco desenvolve muito, que é o desenvolvimento sustentável através da educação. E aí vem uma questão chamada do paradigma socioambiental aliado ao manejo sustentável, e também tem que desenvolver-se economicamente de uma forma adequada e ecologicamente possível. Gente, hoje a gestão ambiental é um processo que requer permanentemente capacitação continuada e atitude técnica e científica, que é onde eu tenho habilidade, eu considero a habilidade como algo que se fundamenta em dois pedaços, em duas partes do todo. Uma parte é o saber científico tecnológico, outra parte é a capacidade motor de executar. A pessoa ela não vai ser competente se tiver só uma das duas partes, ela vai ter que ter as duas partes para ser competente. Ela vai ser uma pessoa hábil, que tem capacidade motora, motriz de executar, mas não tem o conhecimento científico para aquela execução. Então, nós temos que buscar um equilíbrio. Eu vejo aí que a avaliação ela entra como o fator de equilíbrio de crescimento econômico, tecnológico, devido ao respeito socioambiental. Também envolvimento de todos os setores da empresa na busca de parcerias e atividades sustentáveis. E aí eu vejo que essa frase final aqui dessa lâmina, desse slide, ele diz assim que esses princípios, os 10 que eu acabei de relatar, eles certamente irão servir para uma nova visão do profissional do futuro, que o presente exige sua formação hoje, mas baseado em lições do passado. Ninguém vai querer fazer uma nova proposta se não tiver uma visão, os pés muito firmes no presente e olhando aquilo que no passado foi bom e que no passado não serviu. Então, toda essa evolução tecnológica requer que ele consiga avançar para essas três palavrinhas vermelhas: futuro, presente e passado. Adiante, nós. E eu diria assim que os indicadores para avaliação institucional, empresarial e o profissional do futuro requer conhecimento e compreensão, sensibilização e conscientização, habilidade e competência, destacando que a competência, para mim, é algo que se forma num binômio: conhecimento científico e tecnológico e capacidade de executar, parte motora, parte motriz. Habilidade e competências, ação participativa, atitudes, valores e comportamentos, comprometimento e, acima de tudo, ações conjuntas com corresponsabilidade. Quer dizer, todos são... aqui vem uma questão importante, diferencial, o que é um grupo, o que é uma equipe. Se eu tenho uma equipe, eu tenho a corresponsabilidade impregnada em todos que participam dessa equipe. Agora, se eu tenho um grupo, eu não vou ter gente responsável especificamente por uma parte ou por outra. Então, as ações conjuntas com corresponsabilidades é o que caracteriza para mim, de uma forma marcante, um processo empresarial baseado em equipe, não baseado em grupos. Esse ponto eu quero deixar bem destacado aí também. Eu coloco aqui alguns aspectos que compõem a temática da avaliação no atual contexto. Olha, tanta coisa que está impregnando dia a dia, questões culturais. Aqui, qualquer uma delas poderia ser o centro, eu coloquei cultural como centro. Questões éticas, sociais, políticas, econômicas, ecológicas e, principalmente, hoje, ciência e tecnologia. Se fala muito em CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Depois se agregou ciência, tecnologia, sociedade e educação.
Alguém já escreveu que educação, isso aí foi na Unesco, que educação tem que ser o princípio de tudo. É da educação que parte a ciência, que parte a tecnologia, e tudo isso aí envolvido e aplicado à sociedade. Adiante, Nelson. E concluindo, então, né, eu vejo que toda avaliação hoje tem que ter um enfoque orientado à solução de problemas concretos da empresa diante da sua interação com a comunidade interna e externa. E aí os indicadores que também colocou o Martins, realmente é o que vai fazer que essa interação aconteça quando os indicadores forem claros e consultados no dia a dia. O enfoque transversal e socioambiental. Eu repito muito isso aqui porque eu vejo que hoje todo o mundo está girando em cima da transversalidade das questões sociais e ambientais. E quando eu falo ambiental, não estou falando em passarinho nem árvore, estou falando em ambiente. Qualquer ambiente, dentro dele se constitui uma sociedade socioambiental. A participação na empresa como um todo. E a empresa também partiu de um todo maior, que é a sociedade. E o caráter permanente orientado para o amanhã, orientado para o futuro. Adiante, Nelson. Eu só tenho mais um slide aí. Eu agradeço também essa oportunidade de nós termos organizado essa fala e, ao mesmo tempo, dizer assim que se há necessidade de melhoria em todos os setores de qualquer tipo de empresa, isso não vai acontecer de uma forma isolada. Vai acontecer com o todo, cada parte sabendo que é responsável por um todo maior. E esse todo maior que eu chamo de equipe. E a avaliação, para mim, dentro de qualquer instituição, principalmente dentro da faculdade, se faz num planejamento em equipe, e não por grupo. Muito obrigado. Então, agora vamos, pronto, já passar para a doutora Elisiane, vai então concluir, depois no final eu faço o fechamento e alguns questionamentos que eu já tenho aqui para os debatedores. Aqui, vou mudar a minha janela. Estão vendo aí? Tá tudo certo? Tudo certo, Elisiane, manda bala. Obrigada. Bom, então eu vou começar dizendo qual é um pouquinho da minha experiência só com avaliação, que eu trabalho na Faculdade de São Francisco de Assis há 20 anos, a faculdade está fazendo 20 anos, então estou desde o início e também estou desde o início participando da Comissão Própria de Avaliação, que através de uma lei do governo federal, a Lei 10.861, que cria todo o SINAIS, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então, eu me envolvi de uma forma tão linda nesse processo, que eu queria entender bem ele, como é que funcionava e tudo, e não só uma participação de botar o nome, né? E sim de agir realmente. E em 2014, eu entrei para o mestrado e decidi fazer a minha dissertação, né, de mestrado na área da avaliação institucional. E aí, nesse mestrado, eu foquei na questão da avaliação do processo institucional na visão do aluno, na visão do discente. Entendi bastante o processo e tive resultados bem importantes, que foi passado para a direção e muitas ações foram feitas a partir disso. E continuei o doutorado também na avaliação institucional, porém eu foquei mais na avaliação 360 graus, que seria a avaliação de todo o processo, e não só na visão do discente, do docente, da própria gestão. Então, eu separei, né, dessa minha pesquisa de doutorado a questão da avaliação 360 graus. Então, eu trago aqui algumas informações bem importantes, né, que é o principal objetivo da avaliação 360 graus é que ela seja realizada entre todos, por isso o nome 360 graus. Ou seja, qual é o objetivo? Que todos avaliem todos,
e como uma responsabilidade nesse processo, e não somente avaliar, e sim verificar tudo que é feito no processo de avaliação. Essa metodologia recebe o nome, né, de 360 graus, porque é uma avaliação que realizam todos, né? São todos os ângulos possíveis que a gente pode olhar para ela, é uma avaliação completa e multifacetada de como é o desempenho de cada um desses segmentos dentro de uma mesma instituição. A avaliação, né, 360 graus na visão de Brandão, está se tornando um método muito eficiente, né, porque é um modelo que visa o maior número de informações sobre esse desempenho. E como é feita essa avaliação na visão de cada um desse processo de avaliação? Então, quais são as principais características desse processo de avaliação 360 graus? É que ela é multidimensional. Ela abrange todas as perspectivas, todas as pessoas, todo o processo envolvido num mesmo segmento, que estamos falando agora de uma instituição de ensino, né? Que ela pode ser instituição de ensino superior, instituição de ensino fundamental ou médio, não importa, é uma instituição de ensino superior, é uma instituição de ensino onde temos todos os segmentos nesse processo. Importante também, né, as características de uma avaliação 360 graus é que ela seja anônima. Por que ela tem que ser anônima? Porque ela tem que basear na sinceridade e na abertura dos respondentes. Então, essas pessoas precisam garantir que elas estão respondendo um processo, respondendo um instrumento de avaliação e que elas não vão ser taxadas por isso, né? Então, elas podem dar a opinião sincera delas nesse processo. Autoavaliação, o próprio avaliado, né, tem a oportunidade de refletir sobre o seu desempenho, sobre sua participação no processo avaliativo. Então, se eu sou professora ou se eu sou funcionária, refletir se o objetivo do meu trabalho ele está sendo concluído, se eu estou tendo o feeling de trazer todas as informações necessárias para aquele processo que eu estou. Se eu sou professora, eu tenho que passar todo o conteúdo da disciplina, eu tenho que entender o meu aluno, se ele está entendendo o conteúdo dado, se ele está com problemas pessoais dele, inclusive nessa visão no ensino presencial, hoje conseguimos ter essa visão, no EAD nem tanto, mas também podemos fazer um processo desses de entender como é que é o ambiente que o aluno está inserido. A ampliação das percepções. Essa abordagem permite que o avaliado, né, tenha uma visão mais completa do que ele faz, do qual é o objetivo dele dentro do processo, e também identifique o que os outros veem dele, né? Então, ele vai ter a percepção dele e a percepção dos demais. Será que a percepção dele é a mesma dos demais? Porque ele pode achar que ele está fazendo um bom trabalho e os demais não, ou o contrário até. Ele pode achar que ele não está fazendo um bom trabalho e os demais acham que sim. Então, essa ampliação das percepções do trabalho dele, do processo dele, é importante para que ele entenda quais são os objetivos e quais as melhorias que ele pode manter. As oportunidades de desenvolvimento. A partir do feedback coletado, o avaliado pode identificar quais são os pontos fortes e a área de melhoria, possibilitando o planejamento de ações no seu desenvolvimento. Então, a partir do momento em que ele tem esse feedback, né, do que foi a avaliação, ele pode refletir sobre todos os pontos e entender quais são os pontos fortes dele e continuar nesse processo, e também melhorar aqueles que foram apontados como não tão eficientes. Base para a tomada de decisão. Então, a avaliação 360 graus ela pode ser usada para auxiliar o processo de avaliação, né? Identificação de talentos e aprimoramento do trabalho em equipe. Então, se eu tenho uma visão do todo, eu consigo ter esse resultado para que auxilie todas as pessoas do processo a melhorar e até identificar talentos. Talvez eu tenha um talento que está em um setor que ele não está tão adequado e ele pode estar melhor em algum outro processo. Então, essa avaliação 360 graus me dá essa oportunidade de visualizar esse funcionário, ou enfim, esse participante desse processo. Então, antes do processo de avaliação, é fundamental que todos os envolvidos sejam sensibilizados
conscientizados e tecnicamente orientados para a importância de avaliar e ser avaliado, para que usem as ferramentas de avaliação com responsabilidade, né, tendo os objetivos claros. Não adianta ter uma ferramenta de avaliação fantástica, focada, bem amarrada, se as pessoas não forem, né, estrategicamente preparadas para utilizá-la de forma eficaz, tanto avaliadores como avaliados. E isso, né, já pego aí o gancho do professor Marco Martins e do professor Edson, que falaram disso também. Quer dizer, eu preciso olhar para a ferramenta, eu preciso olhar para os indicadores, eu preciso olhar para o todo para que eu possa tomar atitudes, tomar medidas e ações que possam melhorar todo, não só o processo, como a empresa, como a instituição como um todo, né? Então, aqui a avaliação 360 graus no contexto educacional, que ela envolve todos os segmentos, onde todos avaliam todos e se autoavaliam também. Então, a gente tem aí os segmentos mais que são dentro de uma instituição de ensino, que é os professores, os estudantes, os pais ou responsáveis, colegas, gestores, coordenadores, egressos, sociedade civil e a própria instituição. Então, tudo isso, ela envolve a avaliação 360 graus. Se eu não avalio os professores, como é que eu vou ver como é que está o ensino, como é que está a educação dentro da minha instituição? Se eu não avalio os estudantes, é a mesma coisa, né? Então, todos avaliam todos e, ao mesmo tempo, se autoavaliam para entender o processo e entender os objetivos e as melhorias. E, claro, né, isso é a parte mais importante que eu detectei nas minhas investigações, que é a devolutiva dos resultados. A partir do momento em que eu tenho um instrumento maravilhoso, que eu avalio todos e todos se autoavaliam, mas eu não devolvo os resultados, ou eu não olho para os resultados para que ele me dê condições de melhorias e condições de manter alguma coisa que está bem, eu não faço um processo adequado. Então, o processo, ele tem todo a aplicação dos indicadores, né? Como o professor Martins colocou muito, ter um bom indicador, avaliar esses indicadores e depois dar a devolutiva para todos os segmentos. Quer dizer, ele avaliou, mas por que ele avaliou e como que esse resultado daquilo que ele avaliou traz de benefícios para o todo, para a empresa, para a instituição ou para ele mesmo. Então, concluo, né, esse pensamento em relação à avaliação 360 graus e agradeço, né, a oportunidade da instituição aí me dar o microfone para falar sobre esse assunto que ao longo do tempo me apaixonou. E hoje eu faço parte da CPA, ainda faço parte da CPA, e nas avaliações do MEC, da instituição, tudo, a gente tem a oportunidade de mostrar todas essas investigações, todo esse processo que nós aplicamos todo o tempo e que os alunos físicos, né, os alunos que estão presencialmente na instituição, ali em Porto Alegre, podem olhar no quadro também, que nós temos um quadro onde estão todos os resultados do último ano dessas avaliações, para que justamente todos possam entender que eles fazem parte de um processo e que esse processo é analisado e é demonstrado para eles para verificação de como a gente pode cada vez melhorar mais a própria instituição onde a gente está inserido. Muito obrigada. Ok. Só fecha a tua apresentação. Eu estou tentando... aqui, achei, o botãozinho estava escondido. Bom, pessoal, eu como mediador aqui, cabe a mim agora só fazer um fechamento aqui, a gente promover um cruzamento de informações, tá? Então, o que nós tivemos hoje? Uma oportunidade de ver um profissional de mercado, que há muitos anos atua no mercado empresarial, é professor junto em todo esse período, né? Aquela história do professor universitário que não é só professor, aquele que trabalha e depois vem dar aula, né, professor Marcos? Aquela história de sala de aula que os caras podem abrir os microfones, daí que a gente debate em aberto, né? Hoje cada vez menos empresarial, cada vez mais professor. Isso, Né? isso. É que a gente já chega na fase de parar um pouquinho na empresa, né? Mas eu sei que a sua vida profissional, assim como a minha também, né? Ela foi muito dedicada, né? Durante pelo menos uns 20 anos da nossa vida profissional, focada nos dois mercados, né?
no mercado institucional, dentro das empresas corporativas e no mercado educacional. Então, com base nisso, o primeiro questionamento que eu vou colocar aqui é em relação, Martins, quando a gente fala lá dos nossos indicadores, e aí já vale para todo mundo, porque vocês vão ver que a pergunta ela abrange todas as áreas. Quando o Martins fala de empresa, o Edson vem e coloca o arcabouço teórico, a Elisiane vem e complementa, mostrando o que se faz dentro de uma empresa. Claro, trouxe para dentro da nossa área de atuação, que é a área educacional, onde a gente tem sistemas de avaliação um pouco diferentes, um pouco diferentes, não muito, tá? Mas um pouco diferentes, porque envolve um produto que a gente não sabe o que é bem direitinho. Se o aluno é cliente, se o aluno é produto, então existe uma discussão em cima disso, tá? Mas antes de eu chegar nesse aspecto, eu queria uma coisa só. A gente sabe que todo o processo de avaliação, ele quer medir algo. E quando mede, eu tenho me deparado bastante com o erro. E o questionamento que eu quero colocar aí é, dentro desse processo de avaliação, a gente identifica o erro. Qual a importância para vocês da identificação do erro? Por que eu questiono isso? Porque a gente sabe que no acerto, via de regra, se a gente for falar em neurociência, o acerto não nos traz muito ganho. O que nos traz ganho é justamente o erro, porque esse me faz modificar os meus caminhos neurais. Dentro da empresa, Martins, o que tu acha? O erro empresarial, como é que funciona para nós? Porque às vezes o erro ele quebra uma empresa e aí não dá mais tempo de corrigir, né? Se o erro é grande. Então, nesse sentido, só o que é a importância do erro nesse processo como um todo para vocês? Bom, obviamente eu não tenho conhecimento, até porque conhecimento de causa, para discutir sobre neurociência. Pronto, né? Então, sou bastante limitado em discutir neurociência, né? Assim, então, peço desculpas aí por não conseguir discutir com o mesmo conhecimento de causa que você, que tu, mas, enfim, sou bastante limitado em relação a quando se fala em neurociência. Olhando para a vida empresarial e a minha experiência na vida empresarial, porque a gente sempre prega que o processo de avaliação é um processo encontrar caminhos, para encontrar caminhos. E quando a gente vai fazer a avaliação da ISO 9000, eu fui auditor de ISO 9000 durante bastante tempo, e a gente chegava na empresa e dizia assim: estamos aqui para encontrar conformidades. Não estamos aqui para encontrar não conformidades. Porque isso, quando você implanta um sistema de avaliação, você precisa sensibilizar as pessoas que estão envolvidas de que não é um processo de caça às bruxas. O processo, se você implantar um sistema de avaliação com o espírito de que estamos procurando erros e procurando culpados, você vai estimular a sua equipe a esconder coisas. Vai estimular a sua equipe a jogar sujeira para debaixo do tapete. Eu vou dar um exemplo que é público, o que eu vou falar aqui é 100% público, está nos jornais. O Eike Batista, ele contratou um dos melhores times de executivo na área de petróleo. Buscou na Petrobras, nas companhias multinacionais, um time de executivos fantásticos. E o discurso que ele dava a seu time de executivo é: não me tragam problemas. Eu não quero saber de problemas. Eu quero que encontrem soluções, porque senão vocês serão punidos pelos erros que vocês apresentarem. O que isso aconteceu? Ele gerou, dentro da organização, um clima organizacional em que todo mundo só escondia os problemas. Só que os problemas, à medida em que você não encara os problemas, à medida em que você não discute os problemas
adequadamente, quando você vai descobrir o problema, ele está de um tamanho tão grande que você não tem mais como reverter. Então, todo o processo, na minha percepção, todo o processo de avaliação, ele passa por um processo de sensibilização da equipe e num processo de desarmamento da equipe, desarmamento de ânimos. E é preciso convencer a equipe que estamos todos no mesmo barco e que estamos fazendo um processo de avaliação para ir corrigindo rumos, não para encontrar erros e não para encontrar culpados. Embora todos saibamos que o processo de avaliação, à medida que encontra não conformidades, ele é um processo que se retroalimenta para que a gente vá corrigindo esse processo. O objetivo final, na minha percepção, e quando eu implementei esses processos e gerenciei, às vezes como conselheiro, às vezes como executivo, às vezes como consultor, é que quando você experimenta esse sistema com um sistema de vamos agregar valor a qualquer custo, achando os erros e punindo culpados. O resultado final desse sistema ele é menos agregador do que um sistema com maior sensibilização. O pressuposto de implementação do sistema de avaliação empresarial, na minha opinião, passa por sensibilizar a equipe de que estamos todos no mesmo barco. A gente precisa treinar as pessoas a dar feedback e treinar as pessoas a receber feedback. A minha experiência de vida mostra que eu não sei qual das duas coisas é a mais difícil. Muitos de nós somos tão ruins em dar feedbacks e somos muito piores em receber feedbacks. Parece que, via de regra, quanto mais fácil somos em desferir críticas, mais difíceis somos em escutar críticas. Então, me parece que existe uma correlação negativa entre essas duas coisas. A pessoa que é muito boa em criticar e apontar erros é a pessoa que é muito ruim em receber críticas. Então, esse é um processo bastante delicado, muito delicado, que na minha opinião, e obviamente não eu que faço isso, quando sou chamado para fazer isso, eu tenho pessoas que entendem de gente, eu entendo muito mais de números do que de gente. Eu chamo pessoas que entendem. O pessoal confunde muito feedback, né, com a crítica, né? Então, vou dar um feedback, e aí coloca a história do feedback negativo. Aí eu vou ligar com a parte da humanização que o doutor... Eu só pediria só para concluir, só para concluir um pouquinho, tá? Então, nesse aspecto, quer dizer, eu sempre, quando a gente implementa um sistema desses, tem um time lá de psicólogos que trabalham para sensibilizar a equipe, para fazer um trabalho de sensibilização da equipe do que é que vai se fazer. Porque sem isso, o processo todo corre o risco de naufragar. Desculpe, pode continuar. Não, tranquilo, é isso aí. A ideia aqui é um debatezinho de final, né? Porque eu digo que o que você fala aí de não buscar os culpados, né? De não ser uma caça às bruxas, entra muito dentro do que o Dr. Edson fala da ideia de humanizar o processo da avaliação também. Ele tem que ser algo de integrar as pessoas dentro e não de desintegrar. Mesmo porque quando você diz que a empresa ela tem que corrigir os rumos, né? Os rumos são para ir para um processo positivo, né? Então, a avaliação ela entra dentro dessa lógica do ajuste ser para ser um processo de correção positiva, né? Então, todo o feedback também nesse sentido é um feedback que deve ser dado com um sentido de contribuição, e não com um sentido de destruição, porque o que vai destruir quebra a empresa também, né? Uma outra coisa só assim para abrir, aí eu queria a opinião de todos daí, é que
é que quando a gente fala em medição de erro, em avaliação, tudo isso a gente tem que estar ligando isso com o objetivo empresarial, com o que a empresa quer, para onde a empresa quer chegar. Gosto muito quando o Martins fala do Sêneca, né, que se você não sabe para onde ir, qualquer vento é favorável para você, né? Qualquer vento é bom, né? E nesse sentido, o que me está chamando a atenção? A gente trabalha com estratégias de avaliação, com base nas estratégias empresariais. Até uns anos atrás, a gente falava de avaliação, a estratégia focada dentro de um processo, que a gente via todo esse processo de avaliação como uma vantagem competitiva de empresas. Empresas que tinham bons processos de controle, bons processos de avaliação, e dentro das instituições de ensino isso é a mesma coisa, instituições de ensino com bons processos avaliativos, não só prova de aluno, processo de avaliativo como um todo, aí entrando essa avaliação 360. Elas tinham isso como uma estratégia competitiva. Quando a gente está falando de estratégia hoje, o pessoal está mostrando o seguinte, as nossas vantagens não são mais tão duradouras. A velocidade que as coisas estão acontecendo está destruindo aquelas vantagens duradouras que se tinham. O processo de avaliação, na opinião de vocês, continua ainda sendo uma coisa duradoura? Ele continua tendo essa durabilidade, porque o Edson fala em olhar o passado, tendo o meu presente, olhar o passado para construir. Qual o tamanho desse passado que eu vou olhar? Não sei se eu estou conseguindo me... Permite aqui, Nilson. Mano, Quando eu fazia doutorado, eu tive aula com um professor chamado Pedro Demo. Pedro Demo é muito reflexivo na questão do erro. E ele dizia uma coisa importante, que o papel do reitor é executivo. Que não tem que se preocupar em comprar o papel higiênico, comprar qual é que custa mais caro, mais barato. Ele é o executivo. Tem que ter alguém que faz o planejamento e dê os resultados para ele. Mas uma questão que o Baldassar colocou a respeito da crítica. A compreensão do termo crítica. Normalmente é levado para o lado negativo, quando a crítica não é negativa. A crítica é uma manifestação sobre algo que eu assisto, que pode ser tanto positiva, como pode ser também apontando novos caminhos, correções de rumo. E ele dizia assim, por que numa prova a gente conta o total de acertos e não comenta os erros? A avaliação, na minha concepção, eu procuro exercer isso aí, é sempre uma busca de reduzir a incidência do erro e de ampliar a incidência do acerto. E aí daí que eu coloco muito essa palavra que já destacou aí o Nilson, a questão humanizadora. E também destacou antes aí a questão, o Martins, a questão da sensibilização. Vocês lembraram as duas, eu coloquei os princípios que eu me referi na minha fala. Então, a humanizadora e a sensibilização ajuda a reduzir a valoração do erro, tornando ele algo perfeitamente de trabalhar ele, como também me ajuda a fortalecer uma coisa que eu vejo como importante, que é a formação da equipe e não do grupo. Porque a equipe, para mim, é sinônimo de responsabilidade, de corresponsabilidade. Enquanto que o grupo não tem essa ideia de que é responsável por alguma coisa. Então, na colocação do Nilson, aí eu quero destacar isso aí. Ó. O espaço, a oportunidade da discussão do erro para reduzir o erro e ampliar o acerto. Não que seja importante um mais que o outro, mas é importante humanizar que aquilo que eu não fiz correto, eu tenho como corrigir, usar outra estratégia e chegar num ponto mais adequado. Eu complemento, como falando da sensibilização, porque, na verdade, isso na minha investigação foi muito forte a questão da sensibilização, porque se a pessoa não sabe qual é o processo, qual é o objetivo, ela não vai avaliar.
Ela não vai entrar nesse processo de avaliação para conseguir entender como é que ele funciona. Ela simplesmente está ali, se é obrigatório, eu vou preencher e está tudo certo, sem a responsabilidade nenhuma. A partir do momento que ela é conscientizada, que ela é sensibilizada, ela sabe exatamente por que ela está avaliando, e aí o resultado vem melhor. Né? Então, a sensibilização, nesse caso, eu acho que é uma das questões mais importantes do processo avaliativo, que é sensibilizar aquele que está dentro desse processo, para que ele possa entender qual é o objetivo dele e do que está sendo avaliado. Opa. Eu só complementar, eu acho que eu vou usar uma pequena metáfora. Outro dia desses eu fui num evento, da apresentação de uma orquestra, e uns minutos antes da orquestra, em toda a apresentação, os músicos ficam ali afinando seus instrumentos. O som é absolutamente horrível, porque cada um fica ali afinando seus instrumentos e a gente fica escutando aqueles instrumentos fazendo barulhos e incomodando o ouvido da gente. Depois daquela fase de afinação, começa o espetáculo e entra o maestro. Permite que cada instrumento entre no ritmo certo, na hora certa, no momento certo. E isso se transforma em música. Tá? Eu acho que uma empresa é muito parecido com isso. Uma empresa convive com profissionais diferentes, convive com profissionais de diferentes perfis. Isoladamente, todos eles podem ser muito bons ou todos eles podem não ser o melhor de si. Agora, se você tiver um maestro com um plano, que é a partitura, e dizendo o que cada um faz em cada momento, isso vira música. Numa empresa, isso vira resultado. Isso vira resultado. O que acontece na vida real? E aí, usando um exemplo que a grande maioria das pessoas conhecem bem. As empresas adoram contratar Lionel Messi e colocam o Lionel Messi para jogar no gol. Não rola. Não rola. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ou então fazem algo mais difícil. Isso já aconteceu no futebol. O futebol, sempre que a gente precisa de maus exemplos de gestão, basta recorrer ao futebol brasileiro. Que você encontra. Um determinado time de futebol que tinha salários atrasados de 6 meses e um único craque recebendo em dia porque tinha um patrocinador específico que o pagava. O time foi parar na segunda divisão. Por que será? Como é que eu trabalho num time desses em que tem 26 jogadores com salário atrasado e um com salário em dia? E aí a gente põe 11 desses caras, 10 com salário atrasado e um com salário em dia para perseguir o mesmo objetivo. Isso. Você não precisa de um gestor para fazer isso, você precisa de um milagreiro para fazer isso, para fazer um time desse fazer um gol. Então a gente faz isso. Ou a gente contrata Lionel Messi e põe ele no gol, ou a gente vai lá e contrata Lionel Messi, só Lionel Messi recebe e os outros 10 não recebem. Pronto. E aí a gente diz assim, bom, vai lá e resolve tudo. E aí o goleiro diz, ganha o campeonato sem deixar entrar gol para ver. Então, às vezes a gente faz o nosso processo de gestão empresarial assim. Não medimos, não sabemos onde queremos chegar e vamos lá e contratamos a equipe de um jeito descoordenado. E aí eu insisto na minha tese. Se a gente não sabe onde quer ir, não adianta ter Lionel Messi. Marco, aproveitando aí a tua metáfora, eu vou lembrar, estou lembrando, porque quando eu lecionava química,
e Biofísica, na graduação em Biologia e Química. Lá tem um processo chamado de entropia. Então, se aplica muito hoje, tirando a química fora, eu acho que no contexto atual do mundo hoje. A entropia significa, dentro da química, o grau máximo de desordem que tu coloca no sistema químico, físico-químico, para obter novas moléculas. Então, tem momento que a empresa está tão desorganizada que ela precisa de uma desordem total, que ela precisa de uma entropia máxima, que é para fazer todos os átomos soltarem. Daqui a pouco, passada essa máxima de desorganização, de desordem no sistema, a coisa começa a se reorganizar. Aí o mestre vai ser o centroavante. A meu Renato vai botar o Soares de goleiro, depois da tua ideia aí. Né, Elisiane? Então, eu acho que nós precisamos, daqui a pouco, também experienciar, claro, não é o ideal, mas experienciar ou conhecer o máximo de desordem para saber quando esta força que causa desordem vai cessar para começar a se reorganizar e botar uma nova ordem no sistema. Só que custa caro e às vezes não dá tempo. Só que custa muito caro e às vezes não dá tempo. Exato. Porque uma empresa não tem esse tempo, né? Exato. Mas, infelizmente, tem muito gestor que parece que aguarda o grau máximo de desordem para depois pensar numa nova ordem. E aí já é tarde. E nisso aí é onde entra alinhado essa nosso debate hoje, tá? Porque se a gente não consegue medir, se a gente não tem os objetivos claros, se a gente não tem esse controle, né? Não tem esse planejamento, esse controle, dificilmente a gente vai conseguir saber o que corrigir, né? Então, estou vendo que está errado, estou vendo que a coisa não está funcionando, mas eu não sei nem por onde começar. Então, essa desordem vai muito em cima da primeira fala do Martins, que é a necessidade da medição, que se você não consegue medir, você não consegue controlar nada. E isso é em qualquer lugar. Em sala de aula, se eu não consigo medir o crescimento, a evolução do aluno antes de colocar ele num processo de avaliação individual, eu também não vou ter correção. Se eu não pego o erro do aluno e debato com ele o erro dele após ter ocorrido o erro, eu também não vou ter processo de correção. Né? Se o meu colega de trabalho não vem e me comenta, me dá o feedback sobre o que eu estou errando, eu também não vou conseguir corrigir. Né? Então, para ver que é muito importante esse processo de avaliação mesmo. Tá? Eu já estou encaminhando para o encerramento e vou agradecer, então, a participação da doutora Elisiane, do doutor Marcos, do doutor Edson, né, porque já estamos a 1h15 desse nosso debate, e aí, então, depois eu só vou dar o último movimento de fala para todo mundo, para fazer suas despedidas, e a gente já encaminha, então, para o encerramento. Tá? De pronto, eu já agradeço aos 3 palestrantes de hoje, né, pela grande oportunidade que nos deram de poder discutir um pouquinho mais sobre esse aspecto que é tão importante na vida de todas as empresas e na nossa vida mesmo, porque a gente pode levar tudo isso também para a nossa vida individual. Deixo com vocês, depois eu já encerro. Vamos lá, quem começa? Primeiro Pode ser eu, então. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade do pessoal que está aí na frente do processo de extensão. Esse ano eu não participei tão ativamente, né? Mas estou sempre na retaguarda, auxiliando em tudo aí, e acho que os assuntos todos tratados nessa semana de extensão faz um crescimento para todos nós, porque a gente não sabe tudo, né? Então, cada dia a gente aprende mais, a gente ensina e aprende ao mesmo tempo, e isso eu acho que é o processo mais lindo que existe dentro de uma instituição de ensino superior. E a avaliação, ela está dentro desse processo todo justamente para a gente conseguir entender qual é o nosso caminho e o nosso objetivo dentro dessa instituição. Então, agradecer a todos, agradecer aí o professor Marco Martins e o professor Edson, o professor Nilson, que todos os doutores aqui, né? Por isso que eu acabei, e todos os professores, acabei falando só professor, mas enfim. Então, agradeço a todos e agradeço a oportunidade e tomara que
a gente possa melhorar cada vez mais esses processos de avaliação, seja numa empresa, seja numa instituição de ensino. Obrigada. Edson. Pode ser eu, Edson? Pode ser, Marco, tem vontade. Então, Com a idade agora. bom, muito obrigado, então, pela oportunidade. É sempre bom reencontrá-los, é sempre bom conversar sobre esses temas que a gente considera relevante, e sempre bom aprender ouvindo vocês, né? É sempre bacana ter essa oportunidade de ouvir vocês, de aprender e de ir contribuindo também com uma outra coisa que é dessa vivência empresarial que eu, como eu muito bem falei antes, né, já tive muito, hoje bem menos, né, bem menos. Hoje estou mais vinculado à academia mesmo. Muito obrigado e fico sempre à disposição quando eventualmente quiserem me ouvir ou quiserem me chamar para uma conversa agradável como essa. É sempre um prazer estar com vocês. Eu vou lembrar de um colega meu, já falecido, o professor Rene, que dizia assim, ó, a vida é um eterno processo de ensino e aprender. E que feliz o professor que, quando sai de um momento como este aqui, por exemplo, ele diga assim, olha, hoje eu aprendo demais do que eu ensinei. E, de fato, nós vivemos hoje um processo, meus 50 e quase 54 anos de sala de aula, me ensinou tanta coisa, mas uma das coisas mais importantes que ele me ensinou foi saber que da avaliação honesta, integral, que leva a ser uma visão de equipe, ela faz o todo crescer, porque cada um cresce dentro dela. Eu acho que essas nossas falas de hoje são falas que nos remetem a um novo pensar, que a instituição, não só a Faculdade São Francisco de Assis, mas qualquer instituição, qualquer empresa, ela tem que olhar um pouquinho para dentro de si, para saber o que tem que ser melhorado, o que deve ser avançado e aquilo para obter de novo resultado. Eu sempre gosto muito de ouvir o Martins falar, porque normalmente nas nossas avaliações de curso aí com o MEC, sempre o Martins participa aí como membro da sociedade externa e da universidade. Também é uma grande satisfação ver assim, todo o crescimento que Lisiane teve, desde que eu conheci Lisiane lá, quando ela não era ainda professora. O Nilson foi também me orientando aí no doutorado, quanto a gente cresce quando consegue interagir. E quando eu insisto muito em falar em equipe, não em grupo, é nesse sentido. Nós vamos crescer pela interação, pela corresponsabilidade. Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade também. Eu agradeço a todos, então, e deixamos já encerrando esse nosso trabalho, tá? Puder mandar, Nilson, para nós aí, YouTube, onde vai estar, e sempre nós olhar depois. Ok.